Então vamos nos preparar para esse encontro. É muito importante esse momento, né? Eu sempre gosto de falar nas celebrações aqui, em todo lugar que nós formos invocar, né, a presença dele, do Santo Espírito. É importante essa preparação, né? Então vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça. São gestos, né? Gestos importantes que devemos ter sempre na nossa vida, né? Não só agora. Gesto de obediência ao Pai, gesto de humildade, simplicidade, de desapego, de pequenez perto da grandeza dele. Então vamos procurar seguir por esse caminho nesse momento de oração. Então busquem se esvaziar, isso é importantíssimo. Não achar que nós somos algo, sabemos algo, mas é o esvaziar de tudo aquilo que está atrapalhando, né, essa nossa jornada, essa nossa caminhada, está servindo de obstáculo, né, para que nós o encontremos. Então vamos tirar tudo de dentro, esvaziar completamente, para que ele possa entrar definitivamente em nós, né, em todos os momentos, e agir plenamente, né? Que possamos realmente deixar ele agir em nós, né? Que possamos ouvi-lo, entendê-lo naquilo que ele deseja, né? E buscar colocar em prática na vida, no dia a dia. Então convide ele a entrar, ele está aqui presente em nossa casa, aqui juntinho de nós. Converse com ele nesse momento, coloque a sua intenção. Todos nós temos algo a pedir a ele, né? Vamos pedir que ele venha animar a todos nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. É importante, né, pedir também que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para podermos entender melhor o que ele tem a nos ensinar. Então busque pedir, né, a paz, a saúde, para nós, para nossa família, para nossa fraternidade, para todos os irmãos. E em especial vamos pedir a paz, rezar pela paz, né? Pela paz no mundo inteiro, né? Para a conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com o amor do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Então, para quem ainda não achou, é Lucas 6, do 39 ao 45. Então busquem fechar agora os microfones, assim não fica com barulho, né? Não atrapalha aquele que está ouvindo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar o outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler de novo, devagar, em silêncio. Peçam a Deus, a inspiração, que Ele venha realmente tocar o nosso coração. Daí sim, nós vamos partilhar, Então, um momentinho aí para ler novamente.
Pronto, meus irmãos, deu para ler uma vez? Tá bom, então vamos lá. Eu vou dar um início, eu sempre faço, e depois vocês continuam, né? Tem muitas coisas interessantes para se falar aqui, né? A qual vocês vão depois, né, com a graça de Deus, com a sua força, né, buscando alcançar todos esses pontos aí possíveis, né? Então esse evangelho de hoje de Lucas acontece logo depois, em seguida, do sermão da planície, né? Onde Lucas colocou 4 bem-aventuranças, né? Essa alegria de seguir a verdade, seguir Jesus, seguir os seus passos, né? O desapego, o sentido do desapegar-se das coisas do mundo, enfim, é uma constante busca, né, dessa correção, né, de sair do erro e buscar seguir o caminho, né, que Jesus indica, né, dos acertos, a pessoa boa, caridosa, bondosa, enfim, se preocupando com o outro, né, tirando as coisas do mundo e colocando Deus em primeiro lugar, né? Depois ele falou os ai de vós, né? Chamando muito a atenção, né, para aqueles que não desejam seguir por esse caminho, sigam os seus próprios caminhos, o caminho do mundo, do egoísmo, enfim. Esses são os coitados, por isso Jesus fala ai de vós. E aqui ele continua fazendo essa correção, né? Está falando para os seus discípulos e está falando para nós, né? É importante isso, falando para nós que estamos tentando, buscando ser, né, também discípulo, né? Buscando aprender, seguir por esse caminho, né? E daí ele faz um questionamento, né, sobre a nossa conduta, se nós estamos realmente entendendo a palavra, colocando em prática, né, ou nós estamos nos enganando. Por isso que ele fala, né, pode um cego guiar outro cego? Então é um ponto de avaliação, né, minha, de cada um de vocês, né, quando nós buscamos fazer acontecer a vontade de Deus, né, e vamos ao encontro dos outros ensinando, né, através do nosso testemunho, da nossa vida, né? Será que nós estamos enganando a nós mesmos e ao outro? Será que nós estamos cegos e buscando ensinar o outro? Às vezes nós nos fazemos de conhecedores, de entendidos, e acabamos não fazendo acontecer essas verdades na nossa vida, né? Falamos apenas e não colocamos em prática, né? Então acabamos, como Jesus fala aí, de ser um hipócrita, né? Que sabe o que é certo e acaba não fazendo, né?
Então nós vamos para o buraco e vamos levar o outro também para o mesmo caminho, né? E ele também chama a atenção de nós nunca querer, né, às vezes no conhecimento, achamos que somos algo, que através do nosso estudo, das coisas que fazemos, achamos que temos algum merecimento e acabamos buscando o destaque, talvez, aí perante os outros, né? Daí ele chama a atenção. O discípulo não é maior do que o mestre, né? Todo discípulo bem formado será, no máximo, igual ao mestre, né? E Jesus, ele ensinou a simplicidade, a humildade, o desapego, ensinou e realizou, né? Ele não queria ser maior do que ninguém, pelo contrário, ele desejou de todas as formas e buscou ser igual, né? E até nesse evangelho da planície, ele olha os seus discípulos, né, olhando para cima, né, ele estava no chão sentado, olhava para os seus discípulos, né, um Deus que levanta os olhos para ver os discípulos, né, que bonito, se coloca abaixo dele, né, e continuando os seus ensinamentos, ele fala para nós não julgarmos, né, de forma alguma, fazer julgamentos sobre o outro, né, porque a gente não conhece, não tem como a gente julgar o outro, né. Nós temos que apenas plantar, né, a semente, buscar evangelizar, né, nunca questionar sobre se o outro está certo ou se está errado, né. E quando assim nós fazemos, nós estamos colocando no outro os nossos erros, né? Então quando você julga alguém, é porque você está fazendo aquilo que você está julgando, né? Geralmente é assim que acontece, né? Por isso que ele fala, primeiro tire a trave do seu olho, né, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, né? E ele completa em seguida com essa árvore, né? Muito bonito essa parábola da árvore, onde ele fala, uma árvore boa não tem como dar frutos ruins. Agora, a árvore que é ruim não consegue dar frutos bons, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos conhecer, né, a nós mesmos e aos nossos irmãos da fraternidade, enfim, a todos, através daquilo que ele faz na vida, no dia a dia, na sua vida cotidiana, né? Se ele realmente está fazendo acontecer, né, aquilo que prega, aquilo que anuncia, aquilo que aprendeu, né? Ou a ação dele, a vida dele, né, em si é apenas de frutos ruins, né? Então conhece a verdade e não coloca em prática, né, na vida, no dia a dia, né? Fala sobre a paciência, sobre o amor, a caridade, e não consegue colocar em prática o amor, a paciência, a caridade na sua vida. É triste, mas faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Temos muito que aprender, né, para chegar próximo, né, desses ensinamentos, né, da vida de Jesus. É pesado, viu? O Evangelho é pesado, mexe com cada um de nós e é assim que ele quer, né, que mexa mesmo com cada um de nós. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Fique à vontade. Como a Rose está aqui, a palavra é da Rose. É como você disse, mexe muito com a gente mesmo. Eu pensei em muita coisa, lembrei de muita coisa. Aqui quando ele diz assim, o homem bom tira coisas boas do coração, né? Tem um tesouro bom no seu coração. Mas o homem que tem o coração bom, ele tem que ser humilde, né? Paciente, buscar a paz. Porque se ele tiver tudo isso dentro dele, desse coração, ele vai realmente poder ajudar o irmão a tirar a trava do olho dele. Porque se o coração dele é amargo também, aqui está tudo muito explicadinho. Se você tem um coração amargo, como que você vai ajudar o seu irmão?
se você também é amarga. Então, se você tiver um coração puro, um coração honesto, um coração fervoroso, né, na fé, você vai poder ajudar o seu irmão. E como você disse, Luizinho, a comparação da árvore aqui, que ele fala, né, que a árvore ela vai ser conhecida pelos seus frutos. Aí eu lembrei que quando a gente ia lá no sítio, o meu avô falava assim: olha, chupa daquela árvore lá que é mais doce. Entendeu? O meu avô falava. Então, e nós homens a gente vai ser lembrado pelos nossos atos, pela nossa caminhada, pelo nosso testemunho. Então aqui como que eu vou falar para você? É uma receita. Tá prontinho, é só eu seguir. Eu acho que mexeu com muita gente esse evangelho. Somente essa parte que fala assim aqui, ó, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, às vezes, a gente precisa prestar muita atenção. Não é? Com certeza. Eu gostei muito. Nossa, bom, eu sou sempre apaixonada, né? Sempre apaixonada pelo Evangelho. Todo Evangelho eu acho que é uma lição, é uma abertura de olho pra gente, é um caminho. Todo Evangelho vem mostrar um caminho, mas aqui ele também fala do julgar, né? Mas ele fala de uma maneira tão gostosa da gente ouvir, verdade, que mexe tão profundamente, que eu fiquei pensando, né? Para mim tirar o cisco, corrigir o irmão, será que eu estou inteira para fazer isso? O meu coração está puro, está fervoroso, tem humildade, como que eu estou na caminhada? Foi isso aí que eu entendi hoje. Muito bem, ótimo, muito bom mesmo. Quem mais? A nossa ministra Ilza. A ministra está meio apagada. Olha, eu trazendo assim, um pouquinho para o dia de hoje, para nós hoje, eu vejo que o olhar de Jesus, a gente teria que ter o mesmo olhar dele, né? Mas infelizmente nós não chegamos a isso ainda. O olhar dele, pelo que eu li aqui, ele vê o bem das pessoas, né? E nós ainda, eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vê o que é certo para nós, o que é certo para a minha pastoral, para a minha fraternidade. A gente não vê o que é certo para todos, né? Eu acho que esse olhar ainda falta para nós. O olhar que a gente tem para algumas decisões, para alguma coisa da vida, a gente olha, mas que seja bom para mim, né? O que eu acho que está certo para mim. E eu acho que esse olhar não está certo. O olhar de Jesus não era assim. Esse evangelho é maravilhoso, realmente. O olhar dele era o que é melhor para todos, né? Não é o que... E não é a nossa decisão. Às vezes a gente toma atitudes que é bom para nós, né? Será que é bom para mim, mas será que para o outro é bom também? Verdade. Né? Então eu trouxe para nós. Então a gente tem que ter esse olhar de Jesus. Nós temos que mudar o nosso olhar, não é o nosso que vale, não. Então, quando a gente for decidir, tomar uma decisão, o que Jesus faria, né? Não o que eu quero, não o que eu faço. Então, eu fico um pouquinho assim. Muito bem. Eu dou uma proposta aqui de repetir esse evangelho na próxima quinta, na outra quinta, na outra quinta, na outra quinta. Quem sabe? Quem é o próximo? Quem quer... Eu vou tentar falar um pouquinho. Isso, aqui, vai lá. A Dailza falou mais ou menos o que eu estava pensando em falar, né? É isso mesmo, concordo com o que as duas aí falaram, né? Então, que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente fala, porque o nosso coração está cheio, né? Muitas vezes, nós somos egoístas, né? Nós não olhamos só para o nosso próprio umbigo, a gente não tem, assim, aquela sensibilidade de se colocar no lugar do outro, né? A gente está sempre querendo ganhar vantagem, vendo sempre o nosso lado.
A gente não tem que ver o nosso lado, tem que ver o lado do outro, né? Que de repente o comportamento do outro é de acordo com o meu comportamento com ele, né? Às vezes eu falo que a pessoa não gosta de mim, por quê? Talvez eu fiz alguma coisa que às vezes até sem perceber que a pessoa não gosta de mim. Então a pessoa não gosta de mim, ninguém não gosta da pessoa de graça, né? Tem alguma coisa, tem algum motivo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente está falando porque o nosso coração está cheio, né? Às vezes a gente está, né, pensando que está ajudando, está, né, falando a coisa certa, mas a gente está falando que a gente, né, e não estamos enxergando o nosso lado, estamos vendo o cisco do nosso olho, que às vezes a gente está fazendo uma coisa pior, né, e está tentando corrigir o outro, vendo o pecado do outro, achando que o outro tem um pecado enorme, às vezes ele tem um maior ainda, né? A gente tem que ter sensibilidade, assim, de estar no lugar do outro, ver o outro, não ficar. Nós somos muitas vezes egoístas, nós vemos só o nosso lado, só o tamanho do pecado do outro e não estou vendo o meu, né? Então Jesus está chamando a atenção a gente nesse sentido aí, né? Eu tenho que prestar atenção e ver as coisas mais com os olhos, né? Eu falou, com os olhos de Jesus, né? Não só com os olhos do outro, né? Tem que ter essa sensibilidade de não olhar só para o meu umbigo, né? E é difícil, não é fácil, né? A gente vê as coisas com o olho do outro, né? Com a sensibilidade do outro. Não é fácil, não, é difícil. Esse evangelho para a gente refletir bastante, pelo menos eu. Muito bem, perfeito. Quem mais? Fiquem à vontade, faltam 4 para falar. Então vai lá. Sumiram, Luizinho. Então, esse evangelho de hoje é bem. Chama atenção mesmo. Marlos falou, é uma receita, né? E é o jeito de Jesus, né? A pedagogia de Jesus, né? Com os discípulos, né? E com a gente também, né? A gente tem que tomar cuidado para não, como fala aqui, né? Não querer ser maior, né? Do que Jesus. Somente a gente que participa, né, da comunidade, às vezes a gente pode se achar mais digno, né, que as outras pessoas. E não é assim, né? Jesus nos ensina a humildade, hein? Nesse evangelho. E como eu vou poder ajudar uma pessoa se eu não estou bem, né? Então eu tenho que estar bem, né? Para poder estar ajudando uma pessoa, né? Então, e procurar não julgar, né? Mais uma vez ele reforça essa parte, né? E aí fecha aqui no final, né? O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com tudo que a gente vivencia, né, no dia a dia, né? No mundo que a gente vive hoje, né? Se a gente não se cuidar, a gente se contamina, né? Acaba se contaminando
vai ficando com o coração cheio de medo, de incertezas. Isso não faz bem, né? Então, Jesus, ele é bem... Ele fala aquilo que tem que ser falado, né? Para formar, né, os discípulos. Os discípulos ter consciência, né, com o caminho é árduo, mas vale a pena, né? Vale a pena seguir. Muito bem, Marcelo. Quem mais? Wagner, Mário, Eurico. Fique à vontade. Vai lá, Mário. Eu vou passar para o Mário. Obrigado, hein? Eu também. É assim, o trecho é pequeno, né? Mas a mensagem é infinita, né? A gente poderia falar a noite toda aqui, a gente não iria chegar no fim dessa história aqui. Mas é assim, vou começar do fim para o começo. Quem falava o caipira, de trás para diante, né? Tem essa conclusão que eu acho importantíssima, né? É assim, a mensagem para mim diz que devemos observar primeiro as nossas ações antes de julgar as ações do próximo. É isso que eu entendi, resumindo o trecho de hoje. E uma frase assim, fundamental, né, que finaliza, conclui o texto, é: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Gera duas perguntas para a gente, né, que está lendo e partilhando o texto. Olhe para o seu coração. Ele está cheio do quê? Essa é a pergunta, né? Porque fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então fica essa pergunta, né? Olhar para o meu coração e perceber, analisar do que ele está cheio. Porque a gente pode enganar todo mundo, né? Aí entra aquela palavra que Jesus fala forte aqui, né? Hipócrita. Hipócrita é aquele que engana, que finge, fala uma coisa, né? Na verdade, o coração dele, na verdade, é outra coisa. Isso é hipocrisia, né? E essa é uma advertência forte, né? A questão da hipocrisia. Porque aqui também tem uma coisa que assim, ninguém é tão pobre que não tem nada para oferecer, e nem é tão rico que não precisa de nada. É simples assim, né? Eu acho assim também que assim, tocar bastante a gente o reconhecimento daquilo que nós somos, né? Devemos reconhecer o que somos, né? Normalmente nós vamos ser reconhecidos pelos nossos atos, né? Quando eu falo assim, ninguém é tão pobre que não tem nada a oferecer, a gente volta naquele evangelho, né? Ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama, né? A gente tem que partilhar sempre, tanto que a gente sabe as nossas alegrias, como também partilhar as dificuldades do outro, né? É perceber, sentir essa diferença, né? E aqui fica também a questão da árvore boa, que dá bons frutos, e a árvore má, que dá maus frutos. Fazendo um resumo, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando, né? Tanta coisa, tanta riqueza que tem, né? Então a gente precisa entender que tipo de árvore a gente é. Se a gente achar que a gente é uma árvore boa, só dá
bons frutos, a gente não vai ver que é os frutos maus que a gente produz, né? Então a gente não pode ser nem uma árvore muito boa, né? Nem ver que a gente também é uma árvore que pode produzir maus frutos. Ou seja, a gente tem que ter esse compromisso, né? Se esforçar, nos esforçarmos para ser uma boa árvore. E acho que a conclusão é que a referência do trecho de hoje é exatamente o Mestre Jesus, né? Nosso Mestre e Senhor. E que diz assim: todo discípulo perfeito deverá ser como o Mestre. É bom ficar atento a isso, porque a gente nunca vai ser igual ao Mestre, nunca. Mas à medida que nós nos esforçarmos para nos aproximarmos dele, né, nós vamos ser muito bons. Muito bons. Então esse exercício que eu acho que a gente tem que fazer. Encher os nossos corações de coisas boas, para a nossa boca falar o que o nosso coração tem dentro. Esse falar aqui, né, justamente está não só falar, mas o agir, né? O coração nos motiva a agir. E ao agir, a gente também está sujeito a errar, né? Mas é preferível você errar por estar tentando fazer alguma coisa do que se omitir e não fazer nada, né? Assim, como humanos que somos, nesse segmento do Mestre, né? Nós queremos ser iguais a Ele, não quer ser poderoso como Ele, né? Mas misericordioso como Ele. É diferente. A gente não inveja o poder de Deus, né? A gente tem que absorver e tentar fazer aquilo que Ele nos ensinou. E ver o amor incondicional a tudo e a todos. Eu acho que é por aí. Então, esse texto nos diz, ou para mim principalmente tocou isso. E aí tem o verbo que eu coloquei aqui, né? Que é o verbo olhar. Olhar é igual ou diferente a ver? Aí o Zé, se não me engano, falou essa coisa de olhar e ver, né? É diferente. A gente às vezes olha alguma situação, mas não consegue ver aquela situação. Né? O olhar é uma coisa. Né? Eu volto a me olhar para uma determinada situação, mas eu preciso ver o que aquela situação quer nos dizer. Né? Então eu acho que é isso. E a mensagem aqui é aquela, né? Observar primeiro as nossas ações antes de julgar as ações dos outros. Assim? Eu acho que é isso que ficou para mim aqui. Muito bem. Mais alguém queira colocar? Wagner, Rico? Não? Me lembrou, não sei se você lembra de uma historinha do Gandhi, onde chegou, é muito interessante, chegou uma mãe, né, com um menininho e pediu para o Gandhi dar um recado para o filho, né, sobre o açúcar. O menino ficou lá fora, ela ficou com o Gandhi lá dentro. Você poderia dar um recado aqui, conversar com meu filho, né, que ele come muito doce, muito açúcar, né, para ele não comer mais, né? Daí falou, tá bom, eu falo com ele, mas traga daqui 30 dias. Ah, fosse 30 dias, né? Tá bom. Passou os 30 dias, ela volta, ela não entendeu por que 30 dias, né? Mas ela esperou os 30 dias e levou o menino. E ele atendeu, né? Falou com ele, explicou direitinho sobre o problema do comer açúcar, tal, e muito bem. Mas daí ela que se questionou, né? Depois que o menino saiu, ela perguntou para ele, só uma perguntinha, por que o senhor não disse naquele dia, né, para o meu filho tudo isso que você disse hoje, né, mas esperou 30 dias, né? Daí ele disse, é que eu era muito viciado no açúcar, né? Eu também adoro açúcar, né? E para mim não falar para ele, não ser hipócrita, falar para ele não comer que eu como, né? Então eu dei um prazo de 30 dias para mim parar, né? Me parar de comer esse açúcar, né? Para depois ir falar para ele, né? Olha que interessante, né? Que ia ser hipócrita, né? Ia falar para o menino não comer açúcar que ele come.
Então ele esperou 30 dias para se corrigir, né? E é assim que nós temos que fazer. Bem dentro do Evangelho, né, Luiz? Exatamente. Nossa. Nós temos que assim fazer, né? Perceber os erros e buscar fazer essa correção, né? É muito importante, né? Às vezes nós não percebemos, né? Não. Às vezes não. Alguém, talvez, como Jesus fazia, né? Ele contava uma historinha para a pessoa, né? Não ia no defeito da pessoa, ele contava uma historinha, né? E a pessoa se enquadrava naquela historinha. Aí buscava se corrigir, né? É assim que a gente tem que fazer, né? Nunca tocar na ferida, mas tentar, né? Talvez do exemplo, de uma história, né? Fazer com que a pessoa caia a ficha, né? É difícil cair a ficha, viu? Muito complicado. E mesmo quando cai a ficha, percebe que está errado e a correção é demorada, né? Demora muito para fazer uma correção. Mas tá bom, estamos no caminho. Tá ótimo. Temos que continuar nessa caminhada e pedir a Deus que nos ajude sempre, né? A nossa pequenez. Tá bom, então vamos agradecer a Deus imensamente por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, por tudo isso que foi colocado aqui, né? Tendo a certeza, né? Que não foi nós, mas foi Ele que inspirou a cada um de nós para tudo isso falar, né? Então os ensinamentos foi dele, não nosso. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. E se alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, isso é muito importante, viu? A nossa intercessão, né? O nosso pedido. Por aqueles que estão perdidos no mundo, nas ilusões, no prazer, no ter, nos vícios, todos que esse mundo aqui vai proporcionando, né? Que Deus possa abençoá-los. Uma pessoa doente, né? Em especial peço pelos meus pais, por todos os doentes da nossa fraternidade ou não, da nossa família, né? Pensem neles, rezem por eles, peçam a bênção sobre eles. Sobre uma família desajustada, perdida, que Deus possa tocá-los. Papa Francisco também, né? Isso, está doente, né? Papa Francisco, possa restituir a saúde, né? Por aqueles que já partiram, né? Vamos pensar neles também, da nossa fraternidade, da nossa família, enfim, os amigos, possam ser tocados por Deus, abençoados por Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.